Olá! Hoje iremos fazer uma receita de pão recheado com frango maravilhoso. Você vai se surpreender com essa receita. Os ingredientes vou colocar na descrição do vídeo. Comece misturando o açúcar, o ovo e o azeite. Acrescente o leite, misture e adicione o fermento seco. Você vai misturar e depois vai colocar para descansar por uns 5 minutos. Pode colocar para descansar no local mais reservado da sua cozinha ou cobrir com papel toalha. Após passados 5 minutos, você vai observar que já ocorreu o processo de fermentação. Você vai misturar e vai colocar a farinha de trigo aos poucos. Esta receita pede 600 gramas de farinha de trigo. Porém, isso varia de marca para marca da farinha de trigo para dar o ponto da massa. Porém, isso não é um problema, porque sabemos que o ponto da massa, quando ela não estiver mais grudando em nossas mãos. Você pode ir acrescentando farinha de trigo e vai observar que vai chegar o ponto de você sovar essa massa com as mãos. Então, eu coloquei um pouco de farinha de trigo aqui na superfície que eu vou trabalhar essa massa e vou começar a sovar essa massa até que ela não esteja mais grudando em minhas mãos. Você vai observar que a massa fica bem macia, o ponto é este que está passando no vídeo, e ela não gruda mais em minhas mãos. Então, eu vou colocar essa massa para descansar por uns 40 minutos e vou partir para o recheio. O recheio, eu utilizei a cebola e o alho, coloquei para dourar. E aí, você pode utilizar páprica, pode utilizar orégano a este recheio. Eu vou utilizar aqui um pouco de pimenta do reino, vou adicionar o frango, o milho verde, vou misturar. Se você gostar de um cheiro verde, fica também muito bom. Eu vou utilizar a salsa e também vou colocar tomate. Vou misturar. Se você quiser para dar uma corzinha, pode colocar o extrato de tomate. Lembra da nossa massa? Pronto, nós vamos abrir essa massa e vamos espalhar o recheio que fizemos por toda a extensão do pão. E aí você vai colocando o recheio, vai arrumando. O importante é ficar por toda a extensão do pão e não ficar concentrado somente em uma área. Você pode também utilizar a sua imaginação e acrescentar um recheio que você desejar. Aqui nesse pão eu coloquei o queijo mussarela, espalhei por toda a extensão do pão. Utilizei também o queijo lanche, mas aí você escolhe se você quer colocar o queijo ou não. Utilizei também o requeijão cremoso e espalhei por toda a extensão do pão. Lembre-se que a criatividade é sua, você pode utilizar o que você desejar. Eu gosto também bastante de tomate seco, então eu fui deixando a imaginação fluir, fui colocando o tomate por toda a extensão do pão. Tomate seco fica muito bom, mas se você quiser, não precisa colocar os tomates secos. Deixe sua imaginação fluir, ok? Então, nós já colocamos o recheio e agora nós podemos fechar esse pão. Se você estiver acostumado a fechar de uma outra forma, também não tem problema. Eu gosto de fechar desse jeito aí. Então, eu vou fechar esse pão e vou colocar no forno. No tempo de forno, varia muito de forno para forno. Ah, não esquece de pincelar com a gema do ovo, certo? O resultado é esse. Meu Deus, o pão fica uma delícia, fica muito bom esse pão. Aqui em casa não sobra para o outro dia para contar a história. Espero que tenha gostado da receita. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal.